Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu canal, que é de autodesenvolvimento, comportamento humano com uma pitada de espiritualidade. Hoje eu quero te fazer uma pergunta. O que você faz quando você não tá tão bem? O que você faz quando o calo aperta? Eu tenho para mim que é importantíssimo a gente ter recursos para que a gente saia desse padrão de vibração. Já tem outros vídeos aqui no canal falando sobre isso, e esse vídeo aqui é bem sucinto. Eu quero te dar uma técnica que me ajuda extremamente quando as coisas não vão tão bem e eu preciso de me organizar internamente. Mas antes de te falar o que é esse algo que eu faço, eu quero compartilhar com você uma visão sobre o desabafo. Quando eu olhei por essa perspectiva, eu fiquei assim, boquiaberta, porque faz muito sentido. Às vezes, a reclamação, ela tá disfarçada. E é sobre isso que antes a gente tem que se atentar. O desabafo, ele no fundo, ele é uma reclamação. Por quê? Primeiro porque a gente se põe como vítima da vida, das circunstâncias, das situações e das pessoas. Segundo, porque a gente não quer uma solução, a gente só quer pôr para fora e a gente quer que o outro que está ouvindo concorde com a gente e com tudo que está sendo dito. Isso é muito perigoso, gente, porque a gente não está buscando cura, então a gente perde a oportunidade de aprender com aquilo que nos está acontecendo. Isso significa, então, que você tem que se fechar e ficar quieta, calada, sofre de boca fechada aí. Não, não é isso. É sobre falar no tom certo. E aqui eu tô colocando o tom certo, é o tom de não vitimização. É o tom de realmente querer resolver e aprender com o que está sendo acontecido, tá? Então já vamos logo dizer o que é que eu faço. Eu escrevo. Eu escrevo, gente, tudo aquilo que tá me incomodando, que tá me deixando triste, que tá me deixando assim, pé da vida. Eu escrevo tudo. E eu gosto tanto disso que eu tenho um caderno, fazem anos que eu tenho um caderno só para isso. E eu quero te explicar um pouquinho da forma que eu faço e que me ajuda muito a trazer essa clareza, esse entendimento interno. Vamos supor que você esteja insatisfeita no seu trabalho. Você vai escrever que você está insatisfeita no seu trabalho e o porquê. Após isso, você vai começar a enumerar exatamente o que te incomoda no seu trabalho. Eu estou incomodada na minha função, porque eu esperava tal e tal coisa. E aí, na medida que você for enumerando as coisas que você não está gostando na sua realidade aí, você vai começar a se perguntar diversas coisas buscando a causa raiz da questão. Você vai começar a se perguntar: por que eu tô sentindo isso? Como eu gostaria que fosse? Qual a minha atitude diante disso que está acontecendo? Eu gostaria o quê? Eu gostaria de que fosse como? Então você vai começar a se perguntar de forma mais específica, porque o nosso cérebro, ele tende a ampliar demais as coisas. Então coloca tudo no modo geral. E o que nos incomoda, na verdade, é algo específico. Algo específico dentro de nós. Essas perguntas são com a finalidade de fazer a gente chegar nessa resposta. Se você nunca escreveu, num primeiro momento, pode ser que você encontre dificuldade até de fazer essas perguntas. Pode ser um pouco difícil no começo pelo hábito, mas não desiste, porque quando você começa a tornar esse processo mais intuitivo e as coisas começam a fluir de dentro de você de forma mais rápida, mais natural, você vai ver que você vai chegar a conclusões de exatamente o que te incomoda, exatamente o que, na sua atitude, você pode fazer para solucionar o problema que você está vivendo. Se a gente está falando de cura, gente, a gente está falando sobre os nossos comportamentos. Não é sobre como o outro deveria agir ou como o outro deveria ser e afins. Não, aqui
a gente tem um intuito de olhar para as nossas atitudes e o que a gente pode fazer para melhorar o que a gente está vivendo. A gente traz para nossa mão o poder de resolver a nossa vida. Então a gente vai escrever e vai se perguntar com o intuito de saber exatamente qual lacuna dentro de nós está buscando ser preenchida através das situações externas. Porque é muito isso que a gente faz. A gente tem uma necessidade, a gente não está sabendo identificar qual é essa necessidade e muitas das vezes a gente não entende que essa necessidade, na verdade, ela pode ser proporcionada de nós para nós mesmos. E aí a gente começa a cobrar do outro. E aí, como eu falei, o processo vai virar intuitivo. Com o passar do tempo, você vai criando mais afinidade de sentar, você com um papel em branco, e olhar para dentro de você o que é que está acontecendo. Porque tudo aqui que eu escrevi, gente, nada mais é do que eu. Tudo que estava bagunçado aqui internamente vai sendo expresso. Esses dias eu estava muito incomodada, sabe? Com diversos altos e baixos que eu estava vivendo. E aí eu comecei a destrinchar tudo aquilo que me incomodava. Tudo. E aí eu cheguei à conclusão que, vou ler para vocês entenderem. Eu escrevi inicialmente que eu estava tendo altos e baixos por algumas coisas na minha vida não estarem sendo funcionais o suficiente. Aí a conclusão que eu cheguei, que na verdade eu preciso aprender a ser verdadeiramente livre, fazer o que eu quero, como eu quero, da forma que eu quero, parar de agradar as pessoas me atropelando. Percebe que a falta de funcionalidade, ela se dá por eu estar me atropelando? Por eu estar passando por cima das minhas vontades, por cima das minhas decisões, por cima do meu querer, em prol dos outros? Não tem dinâmica funcional dessa forma. Percebe como que o escrever, ele nos traz de fato a raiz do problema? E aqui eu decidi abrir um pouco disso com vocês, para vocês entenderem também que tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem não estar tudo tão legal o tempo todo, mas que a gente está buscando formas, né? Isso é a vida, é sobre isso. Então, para a gente fechar, que fique bem claro, o intuito aqui não é que você se reserve e não fale nada sobre o que você está vivendo. Você pode falar com alguém se quiser, mas antes observe se você está querendo resolver o problema, se você está querendo cura ou se você está querendo apenas passada de mão na sua cabeça, porque isso não vai resolver as situações que estão acontecendo e você vai perder a oportunidade de aprender com as situações, tá bom? Então, eu espero muito que você faça essa prática quando você não estiver bem e me conte. Pode ser aqui nos comentários ou lá no Instagram o que você realmente sentiu após finalizar essa autoterapia. Tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, até mais. Tchau!